Eu vou receber aqui um personagem importante da política brasileira, um ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Eu encontrei ele ontem, por ocasião do segundo encontro de Slowfair. Deixa eu trazer ele logo para cá. Olá, Ricardo, tudo bem? Como vai, querido? Tudo bom, Miguel? Tudo bem. Ricardo, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Muita satisfação recebê-lo. Ricardo, a gente vai falar aqui de Slowfair, do encontro de ontem, mas antes de a gente passar para esse assunto, eu queria um comentário seu. Eu sei que você é uma pessoa, um homem político, né, com uma larga experiência, acompanha a vida política. Você deve ter acompanhado que o Fernando Haddad participou de uma audiência ontem e teve um desempenho que foi muito elogiado em função dos embates que ele teve com alguns bolsonaristas e que ele, por assim dizer, conseguiu lacrar em cima dos lacradores, né? Então, por isso que eu fiz a thumb aqui, né? Lacrados. Eu queria saber a sua opinião sobre esse embate e a sua opinião sobre o trabalho do Fernando Haddad. Olha, eu penso que o Congresso Nacional, em sua grande maioria, né, claro que você tem lá um terço, um quarto que efetivamente se preparou para estar lá, mas a grande maioria dessa representação ela é produto de uma catarse coletiva, né? Ela é produto do ódio, daquelas coisas mais absurdas que nós vimos ao longo desses últimos 10, 15 anos, é produto de muito fake news, e esse pessoal, Miguel, é totalmente despreparado. Esse pessoal não entende de história, não conhece a história do país, não conhece a história do seu estado, não conhece para que serve o Senado, para que serve a Câmara dos Deputados, não tem qualquer formação política e acham que fazer política é tentar destruir, é fazer a pegadinha. E quando encontra alguém com um preparo do Haddad, né, que efetivamente é alguém muito preparado, né? Tanto é que exerce um cargo extremamente importante, num momento delicadíssimo, penso eu, da história brasileira, né? E consegue tirar o país de uma situação calamitosa, porque o país sem ter nenhum nível de investimentos, ele tem um déficit enorme, exatamente por conta do antigoverno praticado pelo Bolsonaro, que entregou tudo para esse Congresso. É por isso que esse Congresso é de difícil renovação, porque quando você olha um deputado ter 55 milhões em emendas, é mais do que 95% dos municípios, por exemplo, do estado que eu governei, que é a Paraíba, né? É mais de 80% dos municípios brasileiros, o cara tem em mãos sendo do parlamento, ele não é executivo, ele é do parlamento. E quando você junta essas emendas todas, elas superam o maior programa de investimentos que esse país tem, que é exatamente o programa de aceleração do crescimento. Ou seja, tem uma deformação. E o Fernando Haddad, claro, é um dos alvos, mas de gente muito despreparada, não é? Que não sabe o que é ICMS, como aquele deputado de São Paulo, né? Geralmente é de São Paulo, Kim Kataguiri, ele não tem ideia do que seja imposto estadual, imposto federal, ele mistura as coisas. Ou seja, eu acho que nós vamos chegar no momento que as pessoas vão começar a pedir um cursinho preparatório para que uma parte significativa do Congresso possa aprender os elementos básicos para o exercício de um mandato parlamentar. Muito bem. Ricardo, e sobre o presidente Lula, sobre o mandato dele, sobre os desafios que ele tem enfrentado? Uma palavrinha só, antes de a gente passar lá para os outros assuntos. Eu acho, viu, Miguel, que o presidente Lula ele conduz o país no pior momento que esse país já atravessou em sua história. Uma coisa é sair da ditadura militar, né? Quer dizer, todo aquele trauma, a crise econômica, é claro que isso pesava muito. Mas outra coisa é você sair dessa crise,
né, conduzir um país com a sua população, ou uma parte da sua população, imersa em contradições profundas. Existem forças atuando, não só no Brasil, mas também no Brasil, mas na Argentina, no Peru, em Portugal, isso também que espalhado nos Estados Unidos também, existem forças atuando, que elas não têm um perfil, não têm um nome, mas elas atuam no inconsciente coletivo. Eu não tenho a menor dúvida disso. É por isso que eu sou radicalmente favorável, né, a aquilo que eu chamo regulação social da internet. Porque senão você vai ter meia dúzia de donos do mundo com capacidade de fazer com que os países entrem em crise, né, desde que esses países não sigam a cartilha que eles queiram, que é a cartilha do capitalismo de destruição. E eu acho que o presidente Lula tem tido um comportamento exemplar no sentido de buscar tirar o Brasil dessa confusão, né, e colocá-lo nos trilhos de um governo que se preocupa com políticas públicas. Você percebe que o país voltou a se preocupar. Nós passamos 4 anos, Miguel, sem que não havia uma discussão sobre uma política para a educação, para a saúde, muito pelo contrário, era a negação da política. A única coisa que o Bolsonaro abria a boca era um tal de colégio cívico militar, essas coisas estapafúrdias, né? Que a negação do caráter civil de um povo, de uma sociedade, né? Então, eu acho que o presidente Lula tem uma atuação destacadíssima na esfera internacional, né? Ele consegue hoje ser indiscutivelmente o maior líder político em ação no mundo. Não há nenhum outro líder político da dimensão do presidente Lula, né? Ele conseguiu conduzir ao lado de Haddad, nos piores momentos, a economia, com a oposição clara do tal do mercado, né? Que é um nome que tem influência nas eleições, e mesmo quando perde as eleições, como perderam, porque eles apoiaram o Bolsonaro, eles se sentem no direito de conduzir o governo, ou de tentar conduzir o governo. É claro que o mercado por si só no sistema capitalista não é importante, mas só que ele não pode ser determinante, né? Porque a economia, para mim, ela é essencialmente uma ciência social, antes de ser uma ciência exata, uma ciência econômica. E eu acho que o Lula vem fazendo com que o país volte à normalidade. Agora, eu penso que nós teremos ainda alguns bons anos pela frente, né, para que a gente possa falar em normalidade, né, no refortalecimento da democracia. Ou seja, é uma tarefa muito difícil que só um líder com a experiência, com a grandeza, com a dimensão de Luiz Inácio Lula da Silva poderia, penso eu, conduzir esse país para que no futuro a gente possa atingir isso. Muito bem. Ricardo, vamos passar para o assunto de lawfare. A gente se encontrou ontem, eu participei também, fiz a cobertura do evento, o segundo encontro da rede Lawfare Nunca Mais. Você foi vítima de lawfare na Paraíba, você era governador da Paraíba. Tem até uns fãs seus aqui, vou ter que ler rapidinho, do Beto Leite, Ricardo Coutinho, grande governador da Paraíba, sou de João Pessoa. A família admira muito o seu trabalho, estamos juntos. Tem aqui a Débora Aquino, melhor governador que Paraíba já teve. Só na mente. Melhor governador que tivemos da Paraíba. Chico Tuta, Ricardo Coutinho, melhor governador da Paraíba. Tem um montão de fã aqui, não dá tempo de ler tudo. Ricardo, então conta pra gente o que aconteceu, okay? Imagino que talvez nem todos conheçam a sua história. E depois a gente se aprofunda mais sobre as soluções, as perspectivas. Eu governei um estado, que é um estado que não é rico, é um estado pobre, um estado que em 2018 tinha um orçamento de apenas 10, 11 bilhões, mas é um estado que ele conseguiu, nos 8 anos que nós governamos, ele conseguiu ser o estado que mais estradas construiu no Brasil nesses 8 anos, nenhum outro se aproximou sequer dos 2.680 quilômetros que nós implantamos, ou seja, nós interligamos todas as 53 cidades que não tinham asfalto, que não tinham ligação através do asfalto. Nós ampliamos em 1.400 leitos
na rede hospitalar de saúde, coisa que é um feito enorme, indiscutivelmente, né? Nós construímos mais de 200 escolas, com muito orgulho. O nosso governo, que eu conduzi, é o governo na história da Paraíba que mais escolas construiu, e assim sucessivamente, com esse dinheiro pouco, e nós fomos fazendo modificações, né? E fazendo política, né? A gente nunca chegou e disse, olha, nós queremos um governo, entre aspas, técnico, nós queremos um governo político, porque você só resolve as coisas com a política. A política é um instrumento de mudança. E nós mudamos isso. É claro que isso, num Estado familista, num Estado em que as famílias ditas tradicionais dominaram ao longo de séculos, né, o Estado paraibano, e não gostaram nem um pouco disso. E muitas dessa gente está exatamente nas instituições, Ministério Público, Judiciário, na própria política, né? E, ao sair do governo em 2018, começou no mesmo jeito da Lava Jato, aquela difamação que você não sabia de onde vinha, mas aí eu consegui pegar um áudio, né, que soltaram nas redes, remanescentes da eleição de Bolsonaro. Elas continuaram atuando, e eles soltavam mentiras dentro dessas redes, né, calúnias contra mim, contra as pessoas. E aí eu peguei um áudio de um jornalista, dizendo que, olha, essa aqui é quente, saiu agora, o promotor me disse que Ricardo tem imóveis na Espanha, em Portugal, Estados Unidos, Minas Gerais e Pernambuco. Né? Quer dizer, eu disse, opa, tá aqui, né? Entrei na justiça para que se provasse, porque se isso fosse verdadeiro, eu tinha que ser condenado porque eu não havia declarado. Né? É claro que é totalmente falso. Né? Mas, assim, é só um exemplo de tudo que aconteceu durante o ano de 2019. Né? E em dezembro eclodiu a sétima fase, que eles chamaram de juízo final, onde prenderam 17 pessoas. A acusação era a mesma, formação de uma organização criminosa, né, de 35 pessoas, mais de 20 eu nunca vi na minha vida, né, desvio de dinheiro de um hospital, do maior hospital de emergência que tem lá, né, e aí eles diziam que a gente tinha desviado 1 bilhão, ou seja, 1 bilhão era a soma dos 8 anos que aquele hospital consumiu. Muito pouco, por sinal, em 8 anos. Um hospital de urgência e emergência, até cirurgião torácico tinha presencialmente, coisa que raríssimos hospitais têm, pela quantidade pequena. Não é? E depois baixaram para 140 milhões, enfim. Era um samba da confusão. Eles fizeram as acusações de praxe, fecharam com toda a mídia. Né? Eu, há 5 anos, eu não dou entrevista em nenhum órgão lá da Paraíba. Eu fui governador e, modéstia à parte, eu sei o trabalho que nós fizemos. Né? Então, fecharam as portas para que não houvesse um contraditório, e o meu contraditório, o que eu estou dizendo aqui para você, Rosário, Miguel, eu falo há 5 anos. Eu falo há 5 anos na internet, em alguns órgãos nacionais, né? E não nos permitiram o contraditório, visando exclusivamente nos retirar da política, retirar esse grupo que conseguiu operar transformações profundas dentro do estado da Paraíba. Não é? Depois de 5 anos, nenhuma ação andou. Eu fui processado em talvez umas 14 vezes, 16 juízes se declararam suspeitos, ou seja, não quiseram julgar. 16, eu acho que nem no Brasil não existe isso, na Paraíba existiu. Né? E de uma operação que não começou na Paraíba, ela é uma operação nacional. Ela é uma operação decorrente da postura, da posição nossa, né, durante o impeachment da presidenta Dilma, que nós firmamos corretamente, e faria tudo novamente, né, fileiras contra o golpe, né, né, que aconteceu nesse país. Depois firmamos fileiras firmemente, né, na defesa do mandato da presidenta Dilma, depois na correção da vida do presidente Lula, né? Levamos a presidente Dilma à Paraíba, ela já fora do poder, nós levamos lá 15 mil pessoas, um ato político
maravilhoso, assim, emocionante. Levamos depois o presidente Lula e a presidenta Dilma para inaugurar, né, popularmente a transposição de São Francisco, um ato de 80 mil pessoas, e efetivamente isso, eu tive recursos do Estado retirados da conta na noite que a Dilma foi julgada impedida pelo Senado, de madrugada, já com o Temer assumindo, 17 milhões de reais de uma obra que era de 43 milhões, o governo federal entrava com 17 e o restante entravam 26 milhões com o Estado. Ele retirou, né, tiraram de volta o dinheiro, mesmo assim eu mantive a posição, enfim, e isso, a Calvário começou aqui em Brasília, sob a supervisão de Moro, sob a supervisão de Deltan Dallagnol, e se estendeu para lá, sem ter um superfaturamento, sem ter um desvio, um caminho do dinheiro, e, pasmem, não tem uma pessoa com enriquecimento ilícito, nem eu, nem ninguém. Não é? Ou seja, mas isso ocupou a mídia, se viu como fundo para todas essas eleições que tiveram depois, mas a gente está aqui, continuamos lutando, não em função minha, né? Não é a minha questão, não é o meu sofrimento, não é o sofrimento da minha família, porque minhas irmãs perderam empregos, irmãs que nem moravam na Paraíba, uma morava em Natal, outra mora em Brasília. Ou seja, o impressionante é que eles tentaram de todas as formas nos destruir, e eu continuo aqui falando, mas falando não em termos pessoais, mas em termos de democracia. Esse instrumento lawfare, né, que aqui no Brasil a gente caracterizou como um lavajatismo, é o principal instrumento de destruição da democracia representativa existente que inventaram no mundo. Não precisa mais dar golpe militar, colocar os militares para cima, né? Ter um desgaste internacional. Agora é você pegar temas que são temas de uma ordem moral, né? Usar o judiciário, usar o Ministério Público, fazer a grande associação com a grande mídia corporativa e, ao mesmo tempo, colocar essas grandes redes sociais a serviço dessa causa. É isso que aconteceu na Lava Jato, né? É isso que aconteceu na Calvário, e é isso que aconteceu em várias e várias operações que, nesses últimos 10, 15 anos, aconteceram no país, exclusivamente com o intuito de interferir na política. E eles interferiram. Na Paraíba, surgiu a extrema-direita e ressuscitou a direita que nós tínhamos derrotado desde 2010 em todos os pleitos. Esse grupo, né, esse pensamento, nós derrotamos a direita ou aqueles setores oligárquicos em todos os pleitos e derrotaríamos novamente. E aí entra em ação, vindo de Brasília, né, o Ministério Público, através do GAECO, alguns juízes, alguns promotores, para exatamente fazer a pior perseguição. E eu disse isso na audiência de custódia, que, para você ter ideia, Miguel, tinha mais de 200 pessoas filmando e transmitindo ao vivo. Você imagina o que é isso? Ou seja, um espetáculo, né? Um espetáculo. Mais de 200 pessoas transmitindo para o seu Facebook, para o seu Instagram, para o seu blog. Ou seja, tudo preparado. E na audiência anterior de custódia, porque eu estava viajando, cheguei depois, tive que interromper a viagem para me apresentar. Quando foi reclamado isso ao juiz, ele disse: olha, vocês não... O advogado reclamou, disse, eles gostam de aparecer tanto, agora é a nossa vez. Né? Esse era o espírito lavajatista, o espírito do lawfare, que não está morto, não está desarticulado. Ele está aí todo organizado, quem sabe sonhando, rezando, esperando por uma nova oportunidade para poder fazer, talvez pior do que fizeram, né, desde o Mensalão, depois da Lava Jato e depois na violência explícita da Calvário. Eu penso que esse é o grande desafio da democracia mundial, né? Porque não é só, claro, no Brasil. Você viu que em Portugal, um primeiro-ministro que tinha 80% de aprovação teve que renunciar
porque o Ministério Público anunciou um processo contra ele, né? Acho que Antônio Costa, né? Contra ele. E ele renunciou. E 2 semanas depois da renúncia, o Ministério Público diz que era um homônimo, não era ele. Olha a irresponsabilidade dessa gente. Olha como o poder subiu a cabeça e eles se consideram tutores das sociedades. Já tinha tido José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, preso voltando para Portugal, e ele foi preso sob o argumento de que ele ia fugir do país, ou seja, ele estava voltando. E quando ele perguntou qual era a acusação contra ele, o procurador disse, calma, estamos apenas começando, que é inclusive o título do livro dele, que eu tive a oportunidade de ler. Ou seja, está espalhado, né? A Cristina Kirchner, no Peru, a mesma coisa, ou seja, a criminalização da política, porque a criminalização da política, né, abre espaço para as piores coisas que você possa imaginar e abre espaço para esses seres abjetos, como Bolsonaro, como a tropa que entrou no governo. Eu nunca vi tanta gente esquisita, tanta gente, com ódio no coração para poder destruir tanta coisa que esse país tinha construído, né? E o que é pior, você tem hoje, Miguel, a seguinte situação, né? Todas as decisões estão sendo anuladas, porque tinham que ser anuladas, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que as produziram de má fé, por perseguição, até hoje ninguém foi punido. Então, eu pergunto, aquela dita República de Curitiba, aqueles procuradores, alguns se aposentaram e outros estão lá escondidinhos. Ou seja, essa gente que foi pega com a mão na massa, com a boca na botija, certo? Tramando, corrompendo a justiça, ao lado de Sérgio Moro, ao lado de Gabriela Hart, essa gente tem que ser julgada. Ela não tem que ser espancada. Ela tem que ser julgada conforme o Estado de Direito, né? Coisa que eles não respeitaram. Mas esse povo tem que ser julgado, porque esse povo não tem como representar nem a justiça, nem a sociedade, como é o caso dos procuradores. E o país, até hoje, não chamou para si essa responsabilidade. Tem que haver isso, porque só a punição desses setores da elite interromperão o ciclo, que é o ciclo da história brasileira, onde as elites são inimputáveis. Eu tentava falar rapidamente ontem sobre isso na minha participação, né, porque são inimputáveis. Até citei Tiradentes, na Inconfidência Mineira, onde toda a maçonaria que estava em volta, né, do fim da monarquia, do movimento, ninguém foi condenado. Mas alguém tinha que ser condenado. Aí pegaram lá um cara que estava circulando por lá, não tinha prestígio nenhum, e aí degola o cara e depois esquarteja, né? Ou seja, não era o crânio, não era a cabeça, mas as elites se salvaram, compreende? Então, a história do Brasil é a história da impunidade, não do povo, mas das elites. E hoje, mais uma vez, nós estamos correndo esse risco. Não só com generais, porque muitos agiram para ter um golpe do dia 8 de janeiro, isso está claro, e isso saiu meio que da discussão, né? Do próprio Bolsonaro, que é um criminoso, né? Quanto mais. Em tudo está as digitais, né? Dos generais ou dos militares, talvez o Mauro Cid e outros que não têm mais jeito de se salvar. Porém, essa impunidade, ela atinge Sérgio Moro. Como é que um juiz combina com o acusador? Como é que um juiz prepara o processo anteriormente para perseguir determinadas vítimas? Né? Como é que um juiz assina uma sentença concordando com a mentira, sabendo que era mentira e sabendo que não tinha provas? Ora, um cara desse é um marginal, é um criminoso e precisa ser julgado, né? Só dessa forma a democracia brasileira consegue, a democracia mundial, na verdade, mas a brasileira especificamente, consegue escapar e permitir, né, eu vou chamar de reevolução, uma evolução novamente,
né, para que a gente possa dar conta dos gravíssimos problemas que esse país tem e que foram acumulados excessivamente desde o golpe de 2016, quando a presidenta Dilma foi derrubada. Muito bem. Ricardo, eu vou... Tem outra convidada aqui, a Márcia Lucena, vou perguntar para ela se ela já está pronta para entrar. Márcia, está no bastidor? Para vocês dar um joinha para ir no bastidor, se eu posso. Então, beleza. Ricardo, então vou me despedir de você. Já deixo um pré-convite para você voltar aqui outras vezes, para a gente continuar aqui a nossa conversa, tá? Legal. Bom final de semana para você e um forte abraço. Um forte abraço e a entrevista agora eu tenho certeza que vai ser muito boa. Márcia é uma pessoa extremamente preparada, eu tive a honra de poder conhecê-la, de poder caminhar ao lado dela. Ela foi, no meu entender, a melhor, fez o melhor mandato de prefeito que a Paraíba, dos que eu conheço muita coisa, a Márcia fez na cidade do Conde. E ela vai estar aí, que é também uma vítima da Operação Calvário e do lawfare. Um abraço, irmão, tudo de bom e até a próxima. Tudo de bom. Valeu, Ricardo. Boa sorte, obrigado. Pessoal, eu vou trazer